Queridos, podeis sentar em nome de Jesus. Pai do Senhor para todos, é um privilégio, dado a exiguidade do tempo, a gente vai partir rapidamente para a nossa vitamina. Ela está no material que você tem em mãos, deve estar aí na página 33 do seu material. O foco desta vitamina é Mateus 13. Os 4 tipos de terrenos: beira do caminho, terreno superfície muito pouca e a profundidade dele com muitas pedras, um terreno espinhoso e a boa terra. Normalmente a gente tem essa parábola de Jesus, onde ele faz uma comparação, como uma das bases para você pregar a palavra de Deus e a semente ao Evangelho. Os tipos de terrenos diferenciados são os corações dos pecadores. Mas hoje eu quero fazer diferente. Vamos fazer uma conexão desses tipos de terrenos com alunos, desafios para a nossa escola bíblica dominical. Eu começo citando uma frase de Alan Redpath: a conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Ganhar almas para Jesus é uma coisa interessante, mas fazê-las permanecer na igreja, a EBD é a principal agência que faz isso. Glória ao nome do Senhor. Quem diz glória a Deus? Muito bem. Então, o material está na tela. Qual é a tarefa do guardião? Não é só organizar a EBD. Quem é o guardião? É o superintendente. Ele é, pelo cargo, tem a missão de supervisionar todas as classes, todo o ensino que acontece, desde o berçário, se for o caso, até a classe dos idosos. Ele tem o compromisso pedagógico para com a liderança da igreja, de ser o guardião, de impedir que professores, às vezes, não com o devido preparo, ensinem heresias na classe de EBD. Para isso, ele precisa estar presente em todas as salas. Geralmente, ele vai fazer uma visita no berçário e de lá vai até a sala dos mais idosos. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele não tem um acompanhamento. Se não houver um plano de aula, um plano de semestre, um plano de trimestre, onde ele acompanhe o projeto de cada professor, de cada sala, ele não vai ter facilidade em exercer o seu trabalho. Mas quais são os desafios? Vamos para lá, por gentileza, o material. Nós vamos para os 4 tipos de terrenos. O primeiro tipo de terreno é o terreno de beira do caminho. E qual é o problema no terreno de beira do caminho? Que aluno é esse, pastor Damasceno? É o aluno que é problemático, é o aluno que é cético. Ele não dá brecha para o professor. Ele tem uma crítica ácida. Ele estuda não para aprender, ele estuda para combater o professor. Ele estuda para problematizar a tal ponto que o professor fica perdido se não tiver argumentos. Nessas horas, como o guardião deve agir? Com respostas sólidas, alta erudição bíblica. Pastor, para que eu preciso ser um erudito
Se você não tiver uma alta erudição bíblica, você não terá condições de responder a contento os desafios e os debates que esse aluno cético promoveu em sala de aula. Se você não tiver o cuidado de ter em mente que você precisa saber mais do que o aluno, você não terá condições de reagir a esse debate. E aí, a tendência normal e natural é o aluno que é cético, que busca, que às vezes sabe mais do que o professor, é pegar o professor, colocá-lo no bolso e aí toma a liderança da sala. Infelizmente, em algumas situações, isso já aconteceu. Então, o professor precisa, como guardião da palavra de Deus, ter o cuidado de não deixar que esse aluno cético, cujo coração é influenciado pelo ceticismo, onde a semente de uma nova ideia nem consegue entrar, esse aluno precisa ser confrontado. Pastor, eu vou chamá-lo? Não. Respostas sólidas, respostas convincentes, respostas que não deem brecha para ele ter nenhum tipo de sentimento de se achar vencedor da questão. Como eu faço isso? Alta erudição, dados, lógica e a habilidade de confrontar ideias erradas. Para isso, o ponto principal do superintendente é ser um erudito. Você precisa ter profundidade bíblica para poder responder com amor, mas com propósito, firmeza a esses desafios que esse terreno de beira de caminho propõe para você. O segundo terreno complicado é o solo rochoso, porque essa camada fina de terra não deixa a semente criar raízes. É o aluno que não tem a profundidade e não tem base. E na primeira dificuldade do desafio, a tendência da ideia dele é murchar e morrer. Como o guardião age nesse caso? Aqui, a estratégia para esse terreno de rocha é um pouco diferente. Não é sobre confrontar o aluno. Não é destruir o aluno. Pastor, às vezes, a nossa ação pedagógica, se não for orientada, ao invés de apacentar, é o dito, você faz o pau sentado ao aluno, e o aluno morre, o aluno se acaba, perde o desejo de ir para a IBD, se frustra, e você perde às vezes um aluno que tem um potencial imenso, mas você não soube aproveitar. Não é verdade? Sim ou não? Então, como reagir, pastor? Aqui o foco é fortalecer a autoestima do aluno. Como, pastor? Criando um ambiente seguro para que ele possa usar as ferramentas que ajudem ele a construir uma vida de aluno dedicado na EBD. Essa construção é como é? É tijolo por tijolo. A base de conhecimento que está faltando. Usar ferramentas que favoreçam o aprendizado de autoestima, abrir canais permanentes de diálogo. Às vezes o que falta para aquele aluno é a escuta. É você parar um minuto para ouvi-lo, para orientá-lo. Sem você ouvi-lo, você não tem como orientá-lo. E às vezes o professor faz de tudo na sala, o superintendente faz de tudo, mas o superintendente não ouve o aluno, não ouve o professor. Cada um se vira. Não, tu já sabe o que fazer, pronto, pode correr atrás e tu tem que dar conta do recado. Não é assim que funciona. O terceiro terreno perigoso é o terreno cheio de espinhos. Temos uma imagem brilhante para descrever a condição do aluno que não sabe perguntar. A semente do conhecimento é até plantada, mas ela é sufocada. Sufocada pela erva daninha da depressão, do estresse, da ansiedade, que hoje no nosso meio estão graçando entre os alunos. Então, quando a gente olha para a realidade de cada aluno que tem essa vida sufocada, hoje pela mídia em especial,
é geração Z. Ele sabe tudo de mídia, mas às vezes não sabe nada de Deus. E o contato que ele tem com Deus, com o divino, é só na EBD. E aí, se ele não tem um professor que tenha habilidade, não tem um superintendente que cuide. Pastor, e qual o problema, pastor, desses terrenos? É que o terreno de beira do caminho, o terreno rochoso, o terreno sufocado pelos espinhos e o terreno bom, na cultura judaica, quando Jesus contou a história, a parábola de Mateus 13, ele estava se referindo a uma tradição que na Páscoa acontecia, quando os 4 filhos se reuniam com o pai na mesa e faziam as 4 perguntas difíceis para o pai. Aí havia um filho chamado de cínico, um filho perverso. Havia um filho que era bom, um filho bom, mas que não tinha profundidade. Havia um filho que não sabia perguntar, e havia um filho que sabia perguntar devidamente, e era um filho que crescia e se fundamentava nos estatutos de Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esses 4 tipos de filhos, essas 4 perguntas dos filhos ao pai, na cerimônia da Pechá, é o fundamento tradicional para Jesus contar a parábola de Mateus capítulo 13. Esses 4 tipos de filhos representam 4 alunos, tipo de alunos, conexões, que o superintendente de EBD precisa acolher na EBD e não deixá-los sair da EBD sem que eles cresçam. Mesmo o filho que é de beira de caminho, que tem um coração duro, embrutecido, o aluno que confronta o professor em sala de aula, o aluno que não respeita o professor, porque às vezes o professor não conquista o aluno, porque a autoridade não se impõe, se conquista, é uma conquista diária do professor e do superintendente. Se ele não faz isso, ele não vai ter um aluno que ele respeite, um aluno que bata continência para ele, como o pastor Caramuru contou, de um aluno que assistiu a palestra que ele assistiu também, e quando ele saiu do plenário, o aluno chamou ele, meu pastor, vem cá, e fez a pergunta para ele, e entendeu se o pastor Caramuru aprovou ou não a palestra pela cara dele, né? Pela faceta dele. Então é um aluno que conhece bem já o seu professor. Então às vezes nós perdemos o link, perdemos o espaço que Deus nos dá para você agir na vida de um professor, na vida de um superintendente, na vida de um aluno. Pastor, superintendente, professor, não é o dono da verdade, sim ou não? E às vezes nós nos achamos intocáveis, nós achamos que todo mundo deve viver em torno da gente, a gente é o sol, e os planetas são os alunos, são os professores. Não é para ser assim. O compromisso e a responsabilidade que você tem como superintendente é maior do que todos na EBD, amém? Quem entende isso, a gente vai agora para o aluno complicado, que é o aluno espinhoso. Como o professor pode gerenciar um aluno espinhoso? Pastor, o que é isso? É o aluno que está sufocado pelo mundo, está sufocado pela erva daninha, e é um aluno que tem carências emocionais que hoje são um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa EBD. São alunos emocionalmente falidos, o lar está esfacelado, e a EBD é a única porta que ele tem de salvaguarda, para ele não entrar num processo depressivo sem volta. Você tem conhecimento que na EBD, que você supervisiona, tem alunos com essa carência? Você tem um estudo para detectar isso? Você tem alguém na igreja que tem habilidade de orientar esse aluno que tem distúrbio? Eu não tenho, pastor. Você precisa desenvolver alguém na igreja, investir em alguém para ajudar você nessa parte. Para a gente concluir, como o guardião age nesse caso?
Para esses casos, o indicado é uma abordagem de extrema empatia e observação. Você precisa olhar para o aluno, ver as pressões que ele enfrenta e, às vezes, o papel mais importante é apenas ouvir, ajudar e acalmar as ansiedades para só então abrir espaço para que o aprendizado aconteça. E para concluir, o solo bom é quem, pastor? É aquele aluno que é nota 10, diferenciado, chega na EBD antes que o professor esteja na sala, participa ativamente, tem um link com o mundo e com Jesus de Nazaré forte, contribui com o professor, é aquele que levanta a mão e participa, participações ativas, efetivas, você se sente maravilhado, ou aluno nota 10, ou aluno diferenciado. Pastor, como fazer com esses casos? Invista nesse aluno e prepare ele para uma futura monitoria na sala de aula na sua ausência. Aperte o preço da pessoa mais capacitada que existe para você servir a Deus. Às vezes é só você dar uma oportunidade para ele. Não esqueça disso. Concluindo, todos os 4 filhos estão na mesa. Está o filho difícil, está o filho que é raso, está aquele que não tem nada na vida, não sabe perguntar, mas está aquele que é bom. E você, como professor, tem o desafio de fazer com que todos eles façam parte da família. Você não pode abandonar nenhum, porque o guardião cuida de todos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Junto ao Ministério Infantil, a necessidade de Ministério Infantil e EBD caminharem juntos. Na verdade, a criança não pertence ao departamento infantil, nem à EBD, a criança é do Senhor, a igreja é do Senhor, portanto, cabe à igreja o cuidado com a criança, e isso remete ao ensino intergeracional. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, não dá para falar nada disso em 10 minutos. Então eu fiquei com a seguinte tese no meu coração: os desafios que temos hoje, eles são desafios para os crentes, independentemente da idade que esse crente tenha. Logo, todos nós precisamos da armadura de Deus sem essa armadura de Deus, somos incapazes de vencer os desafios, até porque esses desafios não são apenas externos, eles são também desafios internos. Então eu pensei, e acho que a única maneira de transmitir isso que está fervilhando no meu coração a vocês é falando de uma figura histórica, a figura que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai buscar para tornar clara a necessidade da armadura, que é o evocatus. Pode passar? Evocatus. Evocatus é o soldado romano que já cumpriu 25 anos de serviço militar. Foi condecorado, venceu, é experimentado, sabe o que é o combate, é preparado e está dispensado do serviço militar. Entretanto, dado a sua alta capacidade, a sua habilidade comprovada, o seu compromisso com o exército, com o seu imperador, com a sua legião, ele é convocado e aceita voluntariamente voltar para o exército. Agora não mais para o campo de batalha, mas para o treinamento dos novos soldados. O evocatus é então uma autoridade que tem consciência do que é o campo de batalha e que sabe que se os novos soldados forem enviados, como chegarem de suas casas, como entrarem por meio do recrutamento, eles serão abatidos,
quem sabe antes da primeira batalha. Talvez pelo desânimo ou mesmo pela falta de confiança por não terem condições de manusearem as ferramentas, as armas que receberam. E é importante entender que cada professor é um evocatus na EBD. Cada gestor da escola bíblica dominical, cada superintendente, cada líder tem o mesmo compromisso, e ainda mais porque nós não estamos comprometidos com o imperador, nós estamos comprometidos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, para preparar uma geração para não apenas uma batalha, mas para a vitória. Então a gente fica pensando, talvez tenhamos então a possibilidade de apenas com as nossas armas, conhecimentos e técnicas, prepararmos os novos soldados. E aí a gente comete um erro que é acreditar que somos molde. O molde cria algo igual, mas as pessoas não são iguais. Então, como seremos bons líderes? Como inspiraremos a nova geração? Como atrairemos para Cristo? Como ajudaremos a ter uma vida de disciplinas espirituais reais, com oração, com jejum, com meditação, com leitura da palavra, com ensino, com serviço, com testemunho? Se nós não podemos ser molde, podemos ser modelo. Então, pega essa folha que você recebeu aí e vamos pensar na nossa vida como modelos. A Bíblia nos chama para testemunhar, a Bíblia nos chama para assumir o compromisso que Paulo assumiu diante dos seus companheiros de ministério. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós precisamos entender que a partir do momento que nos posicionamos diante de uma classe, existem olhares atentos. Aquela plaquinha invisível na frente, no peito de cada aluno. Eu estou filmando você. Nossos alunos nos filmam e eles sabem o que nós estamos pensando a partir do que estamos fazendo. E aí eu te convido a fazer comigo este exercício. E quem ainda não fez? Quem ainda não olhou para si e disse, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como vou levar esse ensino à mente, de forma que desça ao coração, que não fique só no intelectual, mas que possa descer para o nível das decisões. E muitas vezes a gente faz isso apelando para a nossa autoridade. Faça comigo aquele chapéuzinho de soldado. Você pode, eu posso, nós podemos ensinar a nova geração, porque temos autoridade. A autoridade do conhecimento, a autoridade da experiência, a autoridade do cargo, a autoridade da credibilidade do pastor. E muita gente está usando essa autoridade apenas para dizer, faça porque eu estou dizendo, e não para dizer, faça porque a Bíblia diz. Faça porque quem disse garante. Faça porque a palavra é imutável. Faça porque a palavra não se dobra à cultura. Faça porque o Senhor que falou garante o resultado. A autoridade, então, não está em mim. A autoridade está na palavra. Mas eu preciso ser visto com autoridade, como autoridade, porque os meus alunos precisam saber que eu conheço a palavra o suficiente para não distorcê-la. Então a gente volta para o ponto seguinte, e muitas vezes a gente entende que não se encaixa. Todo professor é, no fundo, um quadrado. A nova geração vai se perguntar, por que isso? Não funciona assim.
No mundo não é mais desse jeito. E você não pode dizer, é assim porque eu aprendi assim. É assim porque tudo que eu sei é que é assim. Então, você vai entender que não existe só a autoridade da Bíblia, não existe só a autoridade do professor, mas o aluno também tem a sua autoridade. Essa é a autoridade da escolha, da autonomia intelectual. E para conquistar o aluno, eu preciso então, além de conhecer a palavra, além de ter certeza do que a palavra diz e cumprirá, eu tenho que ter didática, porque eu preciso convencê-lo didaticamente, por meio de estratégias e métodos adequados para a sua idade, de que o que eu estou dizendo é também a autoridade para a vida dele. Mas aí a gente volta para a mesma coisa, porque agora é ele que acha que não se encaixa. Porque se ele for cumprir o que a Bíblia diz, as pessoas vão achar que ele é um quadrado. E hoje a geração quer ser aceita. Nós temos uma grande necessidade de pertencer. Então, você tem que entender que o seu aluno é assim. E, de vez em quando, você precisa entrar no barco do aluno, para que você sinta o que ele sente. Entenda os problemas pelos quais ele está passando, para que você possa ensinar de um modo que aquilo que você está ensinando, a verdade de Deus, não seja apenas compreendida, mas seja também parte do seu dia a dia. Mas isso também não é o suficiente, porque tem dias que mesmo entrando no barco com ele, você não sabe o que está fazendo. Então é preciso chamar alguém, o mestre dos mestres, para o seu barco. Não apenas entre no barco da criança, mas convide Jesus para estar no barco da sala de aula. Ele é o capitão que nunca erra. Com ele, as ondas não representam perigo. Elas podem até assustar, mas se ele está no comando, elas ficarão calmas e o mar ficará em silêncio. Mas, às vezes, a gente acha que não está dando certo. E de vez em quando, o barco quebra. As metodologias falham. Você estudou e parece que você não consegue traduzir aquilo para o seu aluno. Então você fica se pensando, para que tudo isso? Essa é a hora que você precisa olhar para o céu. O céu tem sempre a resposta. O mestre dos mestres, aquele que é o Logos, a palavra, ele sabe o que você sabe e sabe o que você não sabe. Ele sabe como ensinar o que você não tem ideia de como transmitir. O mestre dos mestres tem sempre a minha receita e a metodologia. Mas para isso, eu preciso me rebaixar, me humilhar e talvez até perder o leme. É doído sair do controle, mas somente saindo do controle podemos ser o que Ele quer que sejamos. Podemos experimentar, vestir a camisa. Não é apenas ser professor, é dizer, conte comigo, Senhor. Eu quero que eles vejam em mim aquilo que o Senhor quer transmitir a eles. Eu quero ser o teu porta-voz. Eu quero ser o outdoor. Mas não qualquer outdoor. Um outdoor ambulante. Um outdoor que por onde passa diz, Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia
poderá ultrapassar a verdade que Ele é, o Cristo, o ungido de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém. Deus é fiel. Bom, essa é a nossa vitamina. Quero convidá-los. Esses são 2 livros na minha autoria. Eles estão à disposição dos irmãos, ali na loja da SEDAC. E para este simpósio, nós estamos fazendo esse lançamento do caderno da professora da EBD, que faz parte de um curso chamado O Professor Relevante. Todos estão convidados. Que o Senhor os abençoe. Procurem a SEDAC, estamos à disposição. E já deixo o convite, Mentorear Kids 2026, em Lago da Pedra, 10 a 12 de abril. Estaremos lá para aprendermos do Senhor, para ensinarmos a nossa geração quem Ele é.